regional. Então, nós temos que mudar o rumo do Brasil em termos de educação, em termos de família. Tá certo. Doutores, eu gostaria imensamente de agradecer a visita do nosso ministro de Minas Gerais, o celeiro de todos os ideais de liberdade, da mais nobre estirpe brasileira, também ao nosso presidente Calandra, que com muita propriedade passou para o nosso telespectador muito do conceito que o juiz ele extrapola a figura de um mero aplicador de lei. Ele acaba interferindo no cotidiano das pessoas, criando um pouco mais de segurança jurídica, de paz jurídica para todos vocês. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade cobrindo o evento que a PAMAGES, a PM, Academia Paulista de Magistrados, EPM, Escola Paulista da Magistratura e também Sindicom realizaram aqui na cidade de São Roque para debater uma coisa muito importante, desembargador Silvio Marques, que é esse mercado de combustíveis e as implicações que isso traz para toda a sociedade, não apenas para o setor, sobre a concorrência, mas também para o consumidor, para o meio ambiente, para a própria esfera penal, para o direito tributário. Então é um prazer muito grande tê-lo aqui, desembargador pelo nosso querido Tribunal de Justiça de São Paulo e um dos maiores especialistas em várias áreas, inclusive na área concorrencial. Muito obrigado pela paciência e pelo carinho do senhor sempre com a nossa reportagem. Eu que agradeço mais uma vez aqui. Já estivemos em outros eventos desses e estou sempre aqui ao dispor, colaborando com a Justiça. Apesar de hoje estar aposentado, pois é, o senhor ainda colaborando com a Justiça. Desembargador, esse setor, ele traz aí uma cadeia de implicações jurídicas. Desde o consumidor que é lesado quando compra uma gasolina adulterada, Estado que vê, às vezes, a sua arrecadação cair por conta da sonegação. Queria que o senhor passasse um pouco do que o senhor viu nesse evento, de quanto que esse evento traz de melhorias para esse profissional do direito, juiz que cada vez mais tem que se aperfeiçoar. Isso é verdade. Tanto é verdade que hoje, quando terminou a parte da manhã, eu conversei com os colegas da direção da academia e da Associação dos Magistrados sobre a necessidade de transformarmos numa espécie de um manual, um boletim, qualquer coisa assim, as palestras que nós ouvimos pela manhã, a começar do Dr. Alísio, que é engenheiro vice-presidente do Sindicom, porque a implicação com relação à qualidade do combustível, qualquer que seja ele, não se limita ao consumidor. E o consumidor hoje, no caso de combustível, é toda a sociedade. Ninguém hoje escapa de usar um combustível no seu automóvel, no ônibus, ou depender do caminhão para até transporte de alimentos. Então, não basta a gente dizer, é consumidor que é o que mais sofre. É realmente o que mais sofre, mas tem mais gente nessa cadeia que é principalmente o Estado, e através do Estado voltamos de novo ao consumidor. E vai por aí afora, sem contar os aspectos criminais que você lembrou. O fato é que grande parte dos juízes, grande parte do Ministério Público, enfim, daqueles envolvidos no julgamento dos casos civis, tributários e criminais relativos ao combustível, à distribuição do combustível, não tem assim um conhecimento profundo desse meandro que foi demonstrado, que foi comprovado hoje, inclusive com a influência já, as garras do PCC, utilizando-se dos postos de distribuição para... Do próprio magistrado, do próprio promotor de justiça que viu nesse instrumento uma mudança legislativa, saindo de o consumidor era apenas um apêndice, contrato de adesão, para citar o menos, ele era obrigado a aderir, submeter ao Estado. Era um submisso. Era submisso. E ele acabou sendo uma figura muito importante, talvez até hoje protegido de maneira, às vezes, tida como excessiva. No caso de dano moral, às vezes fala, olha,
exorbitante o valor mensurado. Entretanto, nesse setor, parece evidente que se não houvesse uma legislação tão forte como essa, o consumidor seria cada vez mais submisso. É preciso avançar ainda mais? E já avançou. Você lembrou bem, depois que surgiu o Código do Consumidor, esta parte da relação, a do consumo, forçou diversas outras legislações a evoluírem ou a se atualizarem. E nós vimos nas palestras de hoje, as últimas antes do intervalo do almoço, que temos hoje várias legislações na área tributária e na área contratual entre as empresas, que mostram a fiscalização, o poder que foi aumentado na relação entre o fornecedor e o consumidor, entre o produtor, a distribuidora e o consumidor, e entre o poder público e o fornecedor, o distribuidor e o consumidor. Todas essas áreas tiveram as legislações respectivas atualizadas e melhoradas no sentido de distribuir, de produzir, de colocar à disposição de todo o público em geral, inclusive o próprio poder público, que nós tivemos, por exemplo, no caso do Tribunal de Justiça, vários veículos da sua frota com o motor danificado por terem abastecido imposto com gasolina adulterada. Então, toda a legislação foi atualizada, foi melhorada depois do Código do Consumidor. O Código do Consumidor, então, foi o primeiro, foi o iniciador dessa revolução legislativa. Desembargador, muito obrigado pela presença do senhor. Queria parabenizá-lo pelas palavras do senhor que ecoam desde os acórdãos até várias ações que a gente poderia citar aqui, inovações da justiça, o PAC, né? A PAC. A PAC, lá em Minas. No sistema presidenciário. Perfeito. O senhor tem uma contribuição absolutamente inestimável para toda a sociedade, não só paulista como brasileira. Parabéns pela atuação. Obrigado. Uma verdadeira biografia, um legado para as futuras gerações. Espero que isso faça com que outros venham também a estes eventos para assistir, para participar e também para trazerem a sua contribuição a essa melhoria da nossa sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.